todos bem-vindos ao programa Cosmo Alma. Eu sou Alexandre Pei, você está na Rádio Tropical Web Brasil. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Cosmo Alma, que hoje é uma espécie de despedida, que a partir da semana que vem, e você não pode esquecer, eu vou falar de novo ao longo do programa mais umas 2 ou 3 vezes, para que não fique esquecido. A partir da semana que vem o programa muda de dia. Estaremos ao vivo às quartas-feiras e não mais às terças. E o horário também muda, então por favor, não distraia com isso. Será a partir das 18h30 e com novidades. Porque o programa ganha mais 1 hora, ele vai das 18h30 às 20h30 com um formato todo novo, teremos entrevistados, então você não pode perder o programa novo Cosmo Alma, tá bom? Hoje é dia 24 de março de 2026, são exatamente 17h09 e a gente está começando mais um Cosmo Alma e, como sempre, agradecimentos mil, porque, acreditem ou não, semana passada o programa bateu todos os recordes de audiência. Quando eu vi os números, eu cheguei a ficar muito emocionado, ao ponto de praticamente chorar, de não acreditar do sucesso que o programa está fazendo. E o sucesso não é meu, o sucesso é teu, é você que faz esse programa acontecer. Sem você aí me assistindo, não adianta, eu estaria aqui falando para nada ou para ninguém. E os números são muito sólidos, são muito impressionantes. Então eu queria começar o programa, além desses agradecimentos que eu tenho aqui, que eu tenho praticamente toda semana, a não ser quando o Mercúrio está retrógrado e nos dá uma rasteirinha, mas ele não está mais retrógrado. Temos agradecimentos, mas eu queria demais agradecer a você que está aí toda semana me ouvindo, com a sua paciência, com a sua audiência. Muito obrigado. E aí, obrigados especiais, e parece que a rádio fez até uma seleção de pessoas que estão toda semana aqui falando coisas espetaculares. E aí, de novo, eu quero agradecer nominalmente a maioria deles. A gente que está toda semana, que está mandando mensagem toda semana. Então, começando pelos Estados Unidos, onde a gente tem uma audiência incrível. Michael Anderson, que está aqui toda semana com a gente, da Califórnia. A Jéssica Thompson, também, do Texas. David Miller, da Flórida. Emily Carter, de Nova York. Sensacional. Christopher Lewis, de Illinois. Quebec, no Canadá. Lucas Embley, Sophie Dubois, essa está sempre conosco. Sophie, beijo para você. Ethan Walker, de Ontário. Olivia Bennett, de Vancouver, e Noah Mackenzie, de Alberta. Esses são as pessoas lá do Canadá que nos prestigiam aqui no programa. E, obviamente, Portugal com uma audiência avassaladora. Eu tenho que aqui agradecer a mensagem de João Miguel Ferreira, Ana Sofia Rodrigues, do Porto, Ricardo Almeida Santos, de Braga, Mariana Lopes Carvalho, de Coimbra, Tiago Fernandes Costa, de Faro, e aqui da nossa terrinha, nosso querido Brasil, o Carlos Henrique da Silva, aqui do Rio de Janeiro, Fernanda Alves Ribeiro, de São Paulo, capital, Marcos Vinícius Pereira, de Belo Horizonte, e Juliana Costa Martins, de Salvador. A todos vocês pela audiência, pela paciência, muito obrigado pelas mensagens incríveis, tá? Outra coisa, se vocês tiverem perguntas, mandem perguntas, a gente vai respondendo, tá? A ideia é criar cada vez mais interação. E aí, tema do dia, não podia ser outro. Quem esteve comigo aqui semana passada sabe, a gente falou do ano novo astrológico. Começou dia 20, sexta-feira,
o Sol ingressou em Áries às 11h45 da manhã. Então, para a astrologia, a gente deu início a um novo ciclo astrológico, onde o Sol, a cada 30 dias, em média, vai visitar novamente todos os 12 signos do zodíaco, mas eu quero hoje falar especificamente do mês de abril. O tema de hoje, então, é abril de 2026, as previsões para o mês que promete pegar fogo. Falando em fogo, é incrível como a gente está, de fato, vivendo um ano de incêndios de média ou grandes proporções. No sábado, teve um incêndio terrível na Coreia do Sul, numa fábrica de autopeças, com óbito, muitos óbitos. Então, eu lamento pelas pessoas ali. Foi um incêndio grande no horário de trabalho, tá? Horário de trabalho, tinham 170 pessoas, se não estou enganado, foram mais de 20 óbitos e quase 40 feridos. Então, assim, teve esse incêndio. E hoje pela manhã, quando eu achei, não, só teve esse grande incêndio na Coreia do Sul, hoje de manhã aqui no Rio de Janeiro, na Ceasa, que é um entreposto entre os produtores, né, de hortaliça, que faz distribuição aqui no Rio de Janeiro, de novo, pela segunda vez, teve um princípio de incêndio que, graças a Deus, foi debelado muito rápido e muito cedo. Isso foi bem cedo, já 8 da manhã o incêndio já tinha sido debelado, atingiu pouca coisa, mas de qualquer forma tivemos mais um grande foco de incêndio lá, enorme, para quem não conhece. É um complexo enorme, não sei quantos galpões, praticamente uma mini cidade ali de distribuição de hortifruti granjeiros e teve esse princípio de fogo. É um ano de fogo, tá? Então, assim, como a gente está chegando àquelas temporadas de tempo mais seco, né? Então é provável que a gente tenha um volume de queimadas aqui no Brasil um pouco maior que o normal. É possível que a gente veja, infelizmente, né, isso se repetir em Portugal, aqueles incêndios naturais, na Califórnia também, é provável que a gente veja esse tipo de coisa. De qualquer forma, ano de Marte é assim mesmo, é um ano mais incendiário. E aí, por que eu estou trazendo abril como um mês incendiário? Porque abril, de fato, ele tende a ser um mês que vai pegar um pouquinho de fogo, e aí tudo tem explicação, tá? Tudo tem explicação, obviamente. Você que acompanha o programa, você sabe que aqui o que eu mais faço é explicar essas coisas e tentar explicar isso da forma mais fácil possível, para que o entendimento seja muito mais prático, né? Então, assim, já falei, dia 20 de março, sexta agora, recentinha, 4 dias atrás, o Sol ingressou em Áries, marcando um novo ano, tá? Então, grava aí, o Sol ingressou em Áries. Aí, para dar uma ajudinha, no mesmo dia 20, Mercúrio também voltou ao seu movimento direto, o que dá uma ajudada, né? Ele vai se tornando cada vez mais forte, e posso garantir que a partir de ontem, ou talvez domingo já, porque quando um planeta vem retrógrado, ele simplesmente ele não volta para o movimento direto de forma a jato, não, ele dá uma estacionada. Então a gente sempre fala, tem aquele momento estacionário do planeta retrógrado, que leva de 1 a 2 dias ali, como se ele estivesse freando mesmo para voltar ao ciclo natural. Então ainda leva 1 ou 2 dias ali a gente sentindo aquela energia, mas como já tem 4 dias passados, ele já voltou a fluir naturalmente, então ele já está com a sua energia toda de volta, tá? Então é muito provável que nesse período, fevereiro, tá? Que quando a gente chega ali pelo último signo do zodíaco, peixe, é natural, e eu tenho certeza que muita gente se sentiu assim, cansado, com mais sono que o habitual, com uma sensação de que a coisa não andava, estava travado, poxa, estou tentando fazer e não estou conseguindo, sabe? A coisa do dia a dia, de querer fazer as coisas e de não conseguir, tá? Então, assim, com certeza até se sentindo um pouco perdido,
nesse ambiente, tá? Eu digo que eu senti, e eu tenho certeza que a grande maioria de vocês também sentiu isso, mas com essa entrada do Sol em Áries, o clima muda completamente, tá? Porque é muito comum a gente se sentir assim, cansado. É como um fim de ciclo mesmo. Literalmente, fazendo aqui uma analogia, é como se a gente, a partir do dia 20, começa uma corrida nova, a gente está com gás novo, tanque cheio, e aí quando chega lá em Peixes, lá no final do zodíaco, no último signo, o tanque está vazio, o motor está cansado, você está cansado, então é muito normal a gente se sentir assim, tá? Então toda vez que o Sol entra em Áries, a gente experimenta, é normal, a gente experimentar um mês um pouco mais agitado, mais quente, tá? Porque Áries é a casa natural de Marte, tá? E por que chama Áries? Porque Ares é um deus da mitologia grega e Marte é um deus da mitologia romana. E ambos moram na mesma casinha, eles são os deuses da guerra. Em cada mitologia, ambos são os deuses da guerra. Então, o que acontece? Quando o Sol ingressa ali e ele ilumina essa energia, a gente tem uma energia de mais quentura no ar, naturalmente, tá? Então, vamos lá. Como é que eu vou explicar isso? Então, vamos começar fazendo uma brincadeira aqui. Vamos imaginar que o zodíaco é um condomínio de casas e que a gente tem 12 casas nesse condomínio, são os 12 signos do zodíaco, tá? Então, você tem lá um condomínio, 12 casas, cada casa pertence a um signo, mas quem mora na casa, o morador da casa é um planeta, ok? Então, cada casa tem um morador fixo e minha casa, minhas regras. Minha casa, minhas regras. Então, cada casa tem um morador, Áries, quem mora, quem é o dono da casa, quem é o morador, o residente da casa de Áries, é o planeta Marte. E assim segue. A gente pula de signo. Touro, quem é o morador que mora na casa de Touro, Vênus. A gente segue. Gêmeos, quem é o morador da casa de Gêmeos, Mercúrio. A gente segue. Leão, quem é o residente da casa de Leão, o Sol. E assim sucessivamente. Tem planeta que mora em mais de uma casa. Não é porque ele é mais rico, mas ele tem 2 casas. Tem alguns planetas que têm 2 casas. Tá? E aí, quando eu digo assim, minha casa, minhas regras, é que quando qualquer planeta ingressa no signo de Áries, esse planeta ele vai se comportar como Marte determina. Então, eu ingresso na casa de Marte, é uma casa quente, eu sou Vênus, eu tenho que me comportar ou tenho que seguir as regras de Marte na casa de Marte, mesmo sendo Vênus. E assim segue. Mercúrio ingressou em Áries, ingressou na casa de Marte. Então, Mercúrio vai ter determinadas atitudes. Vamos pensar nos planetas como pessoas, tá? E Marte, ele é literalmente, para quem viu, vai identificar na hora, para quem não viu, recomendo que veja. Existe um desenho da Pixar famoso chamado Divertidamente. Fantástico. E tem um personagem que ele solta foguinho pela cabeça, ele é vermelho, ele é Marte, tá? Então imagina que ele tem uma casa, ele mora naquela casa e você vai visitar Marte para jogar uma conversa fora, que não sei o que, é uma conversa quente, é um ambiente quente, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então, só para que vocês tenham esse entendimento das casas e dos donos das casas, tá? E aí, por que em 2026, eu estou dizendo aqui, é o tema do dia, por que abril em particular, vai ser um ano quente? Por que isso tende a ser ampliado? Bom, é a casa natural de Marte. Áries é o primeiro signo, é o é o que começa, é o que impulsiona. Então é por isso que a gente diz, eu já disse aqui várias vezes em outros programas, Áries é o motor
motor que impulsiona e segue adiante, ele não quer saber. Ele liga ali o empuxo do motor e segue adiante. É por isso que normalmente, quando tem alguma coisa no seu mapa natal, onde tem Áries, quando faz alguma ativação, é quando você se sente com maior energia, com maior impulso de fazer as coisas, tá? Só que aí depende do assunto da casa, do seu mapa em particular. Mas no mundo, é uma casa quente, é a casa de Marte, tá? Então, assim, a gente vai ter muita atividade planetária em Áries em abril. É por isso que é o mês mais quente que o normal, tá? Então, assim, vamos lá. Vamos puxar pela memória. Vamos ver as principais marcações do mês de abril. Lembrando, Saturno já está em Áries desde 13 de fevereiro, onde ele vai ficar pelos próximos 2 anos e meio. Netuno ingressou em Áries em 20 de fevereiro, onde ele vai ficar pelos próximos 13 anos, tá? E já fizeram, inclusive, aquela conjunção no grau 0 de Áries, que está ativando aí mudanças da humanidade, tá? E aí, essa conjunção no grau 0 foi ativada em definitivo agora, sexta-feira, dia 20 de março, quando o Sol entrou ali pelo grau 0, ele iluminou aquele grau 0 e aí deu o start dessa grande mudança. Então, sem perder a conta, a gente está falando de Saturno, Netuno, Sol. E aí, para não perder a festa, Vênus ingressou em Marte no dia 6 de março. E ele sai agora, semana que vem, dia 30, tá? Mas de qualquer forma, por mais uma semana a gente vai ter em Marte, não perca a conta, Vênus, Saturno, Netuno e o Sol. Temos 4 planetas em Marte. Aí vamos falar de abril. Por que abril vai pegar fogo? Porque no dia 9 de abril, quem é que chega para a festa? O dono da casa. Marte ingressa em Áries no dia 9 de abril. Então, o dono da casa, ele entra em casa, está todo mundo na casa dele, e quando um planeta retorna para a sua casa, a sua energia, ela é muito superativada. Então, Marte anda o zodíaco todo, ele vai ativando casa por casa, mas quando ele entra na casa dele, ali ele tem uma superativação. É como se ele ganhasse superpoderes, tá? E aí, tá toda essa turminha lá, vem Áries para a festa. A partir do dia 9. Então, a partir do dia 9, o que já estava quente, tende a ferver um pouco mais. Essa fervurinha, ela tende a ficar mais poderosa que o normal. E aí, lembra, eu não falei que tem um monte de planeta lá? Aí o que acontece ao longo do mês? Então vamos lá, dia 13 de abril, tá anotando? Vai anotando que são datas importantes, tá? Dia 13 de abril, Marte vai fazer conjunção com Netuno, que está lá na casa dele. Eles vão fazer uma conjunção, eles vão se encontrar. Netuno, o que é Netuno? Netuno é o que é massivo, é o que é obscuro, é a ilusão, são os mares, os oceanos. Então, muito provavelmente, lá pelo dia 13, talvez dias antes, talvez dias depois, vocês já aprenderam que a gente tem o dia exato, mas essa energia começa um pouquinho antes e ela prossegue um pouquinho depois. Então, é provável que lá na altura do dia 13 a gente possa ver um aumento de conflitos marítimos, tá? E podem inclusive surgir inimigos ocultos, a gente pode ver traições, sabotagens, porque Netuno fala dessa coisa do que está escondido, daquela ilusão, tá? Então, Marte fazendo conjunção com Netuno no dia 13. 2 dias depois, no dia 15, chega mais um para a festa, gente. Mercúrio ingressa no signo de Áries, tá?
E aí o que acontece, o que eu já falei aqui, o planeta entra na casa e ele vai seguir a regra da casa. Significa que a partir do dia 15 de abril, as comunicações tendem a esquentar. E aí quando eu digo comunicação tende a esquentar, é possível que a gente comece a ver mais conflitos verbais. E aqui eu estou falando tanto para o mundo, tanto para o mundo, que a gente está vivendo um momento confuso, de conflito em tudo que é lugar. Mas aqui também eu estou falando de vida pessoal, tá? Então, a gente pode ter ali no meio do mês de abril, começar a ter conflito verbal com você mesmo, dentro da sua casa, com a sua família, seu marido, sua mulher, seu companheiro, seus filhos, com a família do entorno, com os amigos, no trabalho. Então, essa comunicação vai dar uma esquentada. Então, cuidado com o que fala. Cuidado, inclusive, com o que ouve, porque pessoas mais reativas tendem a simplesmente devolver aquilo que recebeu, tá? Isso a partir lá do dia 15. No dia seguinte, que Mercúrio é um planeta mais rapidinho, esse Mercúrio já faz conjunção com Netuno. Lembra de Netuno? O massivo, o obscuro, o ilusionista, os mais. Então, muito provavelmente, as comunicações elas podem se ver ali esquentadas. A gente pode ver uma explosão de fake news, notícia falsa, notícia obscura, notícia que você não sabe de onde está vindo, se é verdade, se não é verdade. Então pode ser que a gente tenha uma explosão disso no dia 16. Olha, a gente nem chegou no fim do mês ainda, a gente ainda está no dia 16. Não percam a conta. Continuando, anota aí. Pula a linha, anota aí, dia 17, dia seguinte. Aí a gente tem uma espécie de dia D do mês. Porque no dia 17, a gente tem aí uma conjunção do Sol e de uma Lua nova em Áries. Tá? E aí, assim, é um dia que pode marcar algo um pouco maior, tá? Um marco. Óbvio, tudo na astrologia, tudo na vida tem um lado luz e tem um lado sombra, tá? Já falei isso várias vezes. Então, pode ser um dia D para uma grande conquista da humanidade. A gente pode, nesse dia, já que é um dia de marco, é Sol e Lua nova em Áries, a gente pode ter ali uma notícia maravilhosa do tipo, vou dar um exemplo. Agora a gente tem a cura do câncer, a gente está com a cura da AIDS, a gente está... Pode acontecer. Então, é um dia marcante nesse sentido. Em compensação, como a gente está vivendo um mês quente, conflituoso, confuso, pode ser um dia D para algo de conflito um pouco mais pesado. Uma invasão mais pesada, um ataque mais pesado, algo mais bélico, algo mais complicado ali, que vai ser um marco nesse conflito, tá? A gente pode ver ali uma batalha naval, algo mais severo, que vai marcar esse conflito que a gente está vivendo no mundo nesse momento. Mas dia 17 é um dia chave para isso. Muito provavelmente essa energia ela está muito focada em 17, mas como 15, 16, 17, 19, que eu vou falar logo a seguir, pode ser que a gente tenha esse dia D um pouco espalhado aqui. Aí vamos chamar de dias D, tá? Para ficar mais claro para vocês. No dia 19, 2 dias depois, Marte, que está em casa, vai lá e vai cutucar Saturno, que eles vão fazer uma conjunção no dia 19. E aí, Marte, Saturno, a gente está falando aqui de queda de estrutura, tá? E aí, de novo, vou repetir, a gente pode ver queda de estrutura física, a gente pode ver alguma coisa estruturada vir abaixo, e aí, como a gente tem um conflito, a gente pode ver uma grande estrutura de energia, ou de prédio, ou de edificações vindo abaixo nesse dia, mas a gente pode falar, Saturno fala muito do limite. Então a gente pode ver aqui alguma coisa desse conflito chegando a um limite extremo.
Lembrando, 2 dias antes a gente não tem um dia D, pode ser que 2 dias antes aconteça algo tão grande que no dia 19, ó, chegamos ao limite, aqui é um marco do limite. E Saturno é um limitador, tá? Ele gera uma responsabilidade. Então a gente pode ver aí no dia 19 alguma coisa, pode ver até o fim de uma estrutura de poder. A gente pode ver aqui o início, não é que caia da noite para o dia, mas a gente pode aqui vivenciar o início, o princípio da queda de alguma grande estrutura de poder. Como tem muito poder envolvido nesse conflito ali, pode ser que a gente veja nesse dia, nessa semana, alguma queda de fato real, de estrutura de poder ou de poderosos nesse dia, tá? No dia seguinte, dia 20, Mercúrio, que é rapidinho e está ali apressadinho, aí ele faz uma conjunção com o mesmo Saturno que Marte fez no dia 19. Então, como num dia a gente vê ali um limite, pode ser que no dia 20 a gente veja ali um limite de negociação. Mercúrio aí fala de comunicação, né? Pode ser que a coisa chegou a um ponto limite tão grande que no dia 20, não, vamos sentar para conversar, porque senão a gente pode passar dos limites. E Saturno, nesse caso aqui, é o que vai segurar a onda do limite. Por isso que eu disse há 2 ou 3 programas atrás que não tem terceira guerra, mas tem conflito. Uma coisa não elimina a outra. Não tem terceira guerra, mas tem conflito e tem mesmo, para abrir um pouco mais até do que a gente vinha vindo até agora, tá bom? Então se prepara para abril, que é um mês quente. E tudo que eu estou falando aqui de mundo serve para o seu dia a dia. Quando eu digo aqui, Marte está em conjunção com Saturno, pode ser que na tua casa, no teu trabalho, no teu casamento, tenha ali algum limite sendo testado. Quando eu digo Mercúrio faz conjunção com Saturno no dia 20, pode haver ali um limite de uma conversa, de uma negociação, de alguma questão que na sua vida, porque aí depende de onde está Ares no teu mapa, isso pode te impactar. Então é um abril de impacto global e de impactos pessoais. É importante que você saiba onde está Ares no teu mapa para saber onde isso tudo vai sofrer essa agitaçãozinha, tá? Mas o mês ainda não acabou. Óbvio, no dia 20 é onde a gente tem esse último grande movimento de Mercúrio com Saturno, tá? São 10, 11 dias de muita tensão, onde a televisão vai explodir de notícia, mas pode explodir de notícia até um pouco falso, um pouco exagerada, é uma tendência, tá? Mas, assim, até o dia 20 a gente tem esse mês fervido, tá? Aí no dia 25 de abril, a gente tem 2 situações. Uma, que é o Sol fazendo uma quadratura com Plutão. E aí, cara, quando envolve Plutão, quando a gente chega em Plutão, a gente está falando aqui de transformação, tá? Plutão fala em transformação. Então, muito provavelmente, a gente vai ver aí crises de identidade, tanto pessoais quanto do mundo, e aí é uma necessidade de transformação de antigas formas de ruptura. No mundo, ruptura de poder. Sempre ruptura de poder, tá? Antigas formas de poder. Na sua vida pessoal, rupturas de poder. Poder de quem? Seu ou do outro? Que guerra que você vem travando? Olha para a tua vida, olha para o contexto da tua vida. É disso que eu estou falando. Dia 25. Mas em compensação, no mesmo dia 25, a gente tem algo fantástico. Eu fiz um programa aqui, se não me falha a memória, se não foi o primeiro, foi o segundo programa de dezembro, que é o ingresso definitivo do planeta Urano, mais um gigante, no signo de Gêmeos, onde ele vai ficar até 2032. E quando Urano entra em Gêmeos, a gente está falando aqui de tecnologia. Então, imagine se a gente já vive um mundo altamente tecnológico nesse momento, pelos próximos 7 anos, não duplica não, que é pouco. Vamos quadruplicar, vamos fazer isso a 5ª, 8ª potência. A gente vai ter aí
pelos próximos 7 anos, uma explosão de tecnologia global, a níveis jamais vistos, o que é muito legal, mesmo tendo essa confusão toda. É um gigante, ele vai levar 7 anos ali, não é da noite para o dia, mas a gente vai começar a ver notícia de novas tecnologias semanais, mensais, daqui a pouco até diárias, tá? Assim como nasce uma IA todo santo dia, a gente vai ver o nascimento de muita tecnologia aí. Existe, inclusive, já falei aqui, a possibilidade desse brinquedinho chamado celular mudar de formato, mudar de jeito, porque eles vão inventar tecnologias novas em todos os sentidos, tá? Então, assim, todo esse movimento está mostrando que se até hoje, vamos botar hoje, ou então vamos botar dia 20 aqui no ano novo, sexta-feira, a gente estava achando que o mundo estava quente, que o mundo estava agitado, que as coisas estavam meio agitadas. Abril é um mês que promete uma agitação um pouquinho maior, um pouco mais amplificada nesse sentido. E aí aqui é assim, eu quero chamar a atenção para a sua vida em particular. A gente está vendo o mundo pegar fogo, o mundo vai continuar a pegar fogo. E aí, se você não está em área de conflito, se você não vive em área de conflito, se você não está diretamente atingido em conflito, dê graças a Deus. Reze pelo seu irmão que está lá, mas reze muito, porque ele precisa muito da tua oração nesse momento. Ele está passando grande sufoco, um sufoco que a gente está tendo o privilégio de não passar, mas de qualquer forma, como abril é um mês quente no todo, é um mês onde os ânimos vão estar exaltados. É aqui onde eu quero chegar. Então, a palavra para o mês de abril é paciência. É onde você terá a sua paciência testada ao limite extremo. Os ânimos vão estar muito exaltados nesse período de abril, principalmente naqueles 10, 11 dias, começando dia 9 de abril, a gente vai ter a gente vai ver confusão do nada, gente. Sabe essa coisa que você vê assim no trânsito, de um querer matar o outro? Vai ter mais. Essa coisa que você vê no ônibus, de confusão de ônibus por causa de lugar, vai ter mais. Confusão de fila em mercado, fila nos lugares, vai dar confusão. Tudo tem uma energia, uma tendência de chegar ao limite de uma possível confusão, de um possível conflito. Então, eu estou aqui já te orientando, e é por isso que a astrologia existe. Ela não trabalha com adivinhação, ela trabalha com a energia do momento. Então, eu estou dizendo para vocês, nesse momento, que a energia para abril ela vai estar muito amplificada. Então, assim, se você é uma pessoa impaciente, esquentadinha ao natural, principalmente você, olha, dependendo da situação, isso pode até sair do controle, tá? Então, por favor, comece a treinar a sua paciência. E se você, que é naturalmente pacífico, tá? Tranquilo, as coisas vão acontecer ao seu redor. E é uma tendência grande de que você consiga perder até a sua paciência, que é uma paciência magnânime, tá? Porque é literalmente isso que tende a acontecer em abril, principalmente a primeira, vamos botar até o dia 20, abril entrou, porque essa semana está mais suave, tá? Eu vou falar da semana daqui a pouco, vocês vão entender. Essa semana está mais suave, inclusive o Trump pediu um certo arrego, não pediu? Então já mostra que é uma semana mais suave, mas a partir da semana que vem a gente vê a coisa voltando a esquentar. Vai dar uma grande esquentada no nosso entorno, na sua vida, na minha vida. Então estou avisando aqui para a gente ter muito cuidado. Então a gente precisa treinar em abril, paciência, mas principalmente bom humor, aquela coisa que você perdeu faz tempo, busca de volta. O que faz a gente estar vivo é bom humor.
senão a vida não tem graça nenhuma, porque você é responsável pelos seus atos, tá? Você é responsável pelos seus atos, pelas suas ações e pelas suas reações. E aí, está sabendo que o mês está quente, mesmo assim você quer tacar fogo no mundo? Eu aconselho a não fazer, muito pelo contrário. Eu acho que você devia, em abril, se transformar num bombeiro da vida para tentar apagar todo esse fogo, toda essa chama que tende a dar uma crescidinha em abril, tá? Então, esse era o tema do dia, era isso que eu queria passar para vocês. E aí, a gente vai chamar a primeira música, que já está na agulhinha. Hoje a Dani está de volta, então ela vai botar para a gente. Obviamente, como é uma tradição, o Sol ingressou em Áries, o que a gente vai ouvir? Oswaldo Montenegro, que inclusive está de volta com essa peça dos signos, pelo menos no Rio, mas eu acho que ele está fazendo turnê nacional. Então, se você tem curiosidade, procura na sua cidade ou nos grandes centros, que eu acho que ele está fazendo uma turnê com a dança dos signos, mas hoje, por conta de Áries, por conta do ano novo, do Sol de Áries, a gente vai ouvir Aos Filhos de Áries, de Oswaldo Montenegro. Então, bota pra gente ouvir, Dani. Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Estamos de volta aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Eu sou Alexandre P. e você está no programa Cosmoalma. Não deixe de nos prestigiar no @Cosmoalma Oficial. E aí temos dois avisos muito importantes. O primeiro, que na semana que vem o nosso encontro muda de dia e muda de horário. Não será mais às terças-feiras e não será mais às 17 horas. Então, já está com o caderninho aberto aí, anota. Se não está aberto o caderninho, pega o seu celular, já bota na sua agenda. Semana que vem, dia 1º de abril, uma quarta-feira, o programa vai passar a ser ao vivo às quartas-feiras e o horário muda das 18h30 às 20h30 horas. Você não pode ficar de fora, porque o programa cresceu, a responsabilidade cresceu, o que é legal. Ele muda um pouquinho de formato, a gente vai ter convidados muito especiais. Espero que vocês curtam. Então, a partir da semana que vem, eu já comecei dizendo, hoje é uma espécie de despedida do programa, mas é uma despedida das terças-feiras, não da rádio. A gente continua na rádio, a gente muda de dia, a gente muda de hora, a partir do dia 1º de abril. E por conta disso, por conta desse sucesso, por conta desses números que a gente vem atingindo, por conta disso tudo, a rádio resolveu fazer uma festa para o programa Cosmoalma. E essa festa vai ser quando? Sexta-feira agora, daqui a 2-3 dias, dia 27 de março. Sexta-feira, um happy hour no Dona Gastrobar, aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, tá? Na rua 19 de fevereiro, número 165. Vou estar esperando todo mundo lá. É uma festa aberta, todo mundo é convidado.
E o que é mais legal, a gente vai estar sorteando um monte de presente para vocês. E a gente já tem 4 presentes garantidos, tá? A gente vai ter uma japa-mala para dar de presente de cristalzinho, feito pela artesã Nádia Parreira. Muito obrigado pelo presente, vai ser sorteado lá no dia. O segundo presente, uma obra de arte assinada por Mani Bernabé, que é a gestora do espaço Paradoxo Casa Ateliê na Tijuca, que é um centro de arte e cultura na Tijuca. Ela nos deu de presente uma obra que será sorteada também sexta-feira. Nossa colega de rádio aqui, Michele Ramos, do programa Conscientizando, ela está dando de presente para os meus convidados Ih, meu Deus, esqueci o nome. Uma sessão de constelação familiar. Constelação familiar. Ai, meu Deus, sumiu da mente, gente, desculpa, ela vai dar uma constelação familiar de presente para vocês e, obviamente, não podia faltar um mapa astral feito por mim, entregue por mim também será sorteado. Pode ser que até lá a gente tenha mais algum presente para dar para vocês nesse dia tão especial. Compareça, se você é do Rio, se você está no Rio, não deixa de ir lá em Botafogo, Dona Gastrobar, vai lá no @Rádio Tropical Web Brasil ou vai no @Cosmoalma Oficial, tem lá o endereço, tem lá a chamada, tem lá o convite, tá? Todos estão convidados. E aí, antes da gente falar da semana, como sempre, aniversariantes do dia, 24 de março. Então a gente tem, como sempre, astros do cinema, né? A gente tem várias atrizes estadunidenses, Jessica Chastain, que ela foi indicada ao Oscar por Vidas Cruzadas, Alison Hannigan, famosa pela série How I Met Your Mother, e Kelly LeBrock, a eterna Dama de Vermelho. Temos também o ator estadunidense Jim Parsons, o famoso Sheldon da série The Big Bang Theory. Brasileiros famosos, claro, a atriz Natália Dill e o cantor sertanejo César Menotti. Temos também o rapper Orochi. Para todos eles, feliz novo ano. Se você faz aniversário hoje, 24 de março, parabéns, feliz aniversário, feliz novo ano para você também. Que o seu ano seja fantástico. Então vamos às previsões da semana, que vão do dia 23, ontem, até o dia 29, domingo, tá? Então essa tem que ser uma semana mais entusiasmada, tá? É uma semana de mais realização, uma semana forte, uma semana mais tranquila. Então vamos aproveitar essa tranquilidade, tá? Ela está muito positiva para compra, para venda, para comércio, tá? Então, se você tem comércio, se você trabalha em comércio, é muito provável que você veja essa semana um aumento natural de vendas, tá? Não à toa a gente está numa lua crescente e isso faz uma boa marcação nesse sentido, tá? De qualquer forma, é uma semana bem produtiva, bem bacana, mas eu preciso chamar a atenção, porque essa semana a gente tem um aspecto muito interessante, tá? Ele vai estar exato amanhã, dia 25, ele está exato amanhã, mas ele já está sendo ativado desde ontem, segunda-feira, 23, ele vem ativando hoje, 24, amanhã ele está exato. Só que é uma energia tão grande que ela continua na quinta-feira e segue sexta-feira, tá? A gente tem um aspecto muito especial envolvendo o Sol e Saturno no signo de Áries. Eles vão fazer uma conjunção, tá? No signo de Áries. E aí lembra, Áries não é um motor, não é um grande ativador, então uma energia que vai ativar muita coisa boa. E aí de cara, né, vocês devem ouvir por aí que alguns planetas são maléficos,
Tem muito colega meu que tem por hábito chamar alguns planetas de maléficos, e eu não gosto desse termo, que nenhum planeta é maléfico, na sua essência, nenhum. E quando a gente fala muito de Saturno, tem muita gente, não, Saturno, nossa, é fim, recomeço, é limitador. Sim, mas ele vem aqui para te dar um pontapé para a vida, tá? Ele vem te desafiar, e se você vence o desafio, esse é o grande truque, esse é o pulo do gato. Se você vence o desafio, você sobe um degrau, você dá um passo adiante. Se você se vê intimidado por Saturno e não segue adiante, é o contrário, você desce um degrau, você dá passos para trás. Então, quando Saturno vem e te dá uma oportunidade, ou ele faz uma marcação, ele está ali, na verdade, te desafiando para algo bom e novo, tá? Porque a fase de Saturno, elas não são fáceis, e não são fases de propósito, porque quando elas vêm, na verdade, são fases edificadoras. Quando ele faz uma marcação no teu mapa natal ou no mundo, ele, na verdade, ele está marcando ali uma possibilidade de você edificar a sua vida. Então é uma marcação muito interessante, tá? Muito interessante. Ele não visitava Áries há quase 30 anos, tá? Ele vai ficar em Áries 2 anos e meio, mas amanhã, dia 25 de abril, tem uma marca que, se você souber fazer uso dela, ela pode se tornar extraordinária, tá? Extraordinária. Tenha um cuidado com esse dia de amanhã, mas eu vou explicar o porquê é extraordinário e qual o cuidado que você tem que dar, tá? Vou explicar a energia dessa conjunção desse Sol com esse Saturno. É o seguinte, é o dia que compromisso assumido, ideia assumida, primeiro passo dado, dura no tempo por muito tempo. E isso é que é a parte bacana. Então, assim, vou simplificar, vou dar alguns exemplos, e com exemplo a gente entende um pouco melhor. Então, vamos lá. Vamos imaginar que você tem um terreno comprado, você nunca mexeu no terreno, mas o sonho da sua vida é fazer nesse terreno uma casa para os seus amigos, para a sua família, e é para curtir para o resto da vida, por muitos anos, por muito tempo. Então, veja bem, eu não estou dizendo para você amanhã ir lá e construir a casa, isso é impossível. Mas se você puder amanhã visitar o seu terreno, levar meia dúzia de tijolo, um pouquinho de cimento e assentar ali o primeiro tijolo no terreno, eu te garanto que essa casa um dia vai ser construída, que ela vai ser usufruída pela família, por amigos, por quem você ama, por muito tempo. Segundo exemplo, você tem a ideia para um novo negócio, mas você está protelando, você está não sei o quê, então vamos lá. O que você vai fazer amanhã? Você vai criar a marca do teu negócio amanhã, o nome do teu negócio amanhã, você vai abrir a conta do Instagram, do Facebook, de tudo amanhã desse novo negócio. Sabe o que acontece com esse novo negócio? Ele vai durar muito tempo e vai fazer muito sucesso, tá? Você há muito tempo vinha pensando, poxa, eu queria fazer YouTube, eu queria fazer TikTok, eu queria fazer... Poxa, mas você vem protelando. O que você vai fazer amanhã? Você vai abrir a sua conta no TikTok, você vai abrir a sua conta no YouTube, você vai fazer a sua conta no Instagram e vai fazer, no mínimo, uma primeira postagenzinha de 30 segundos, porque essa marcação vai durar por muito tempo. Último exemplo. Você tem um namorado, uma namorada, você está namorando, tá? E aí, cara, é a pessoa da sua vida, é o companheiro da sua vida, foi mandado pelo destino, é essa pessoa, não quero outra pessoa, é isso mesmo. Amanhã é o dia de marcar o compromisso. Ou amanhã você marca o noivado, ou você já marca o casamento. Esse casamento vai durar, talvez,
para a vida toda, mas eu garanto que vai durar por muito tempo. Mas atenção, tudo tem dois lados, tudo tem dois lados. Assim como isso tudo que eu dei de exemplo pode ser muito positivo, você tem que ter muito cuidado com outras situações, porque na verdade, tudo que você fizer amanhã, principalmente amanhã, mas isso pega a semana toda, tá? Então muito cuidado com a semana. Mas o que você fizer amanhã dura muito tempo. Significa que se você fizer algo errado amanhã, esse erro vai te atazanar, vai te seguir, vai te assombrar por muito tempo. Então é esse cuidado que você tem que ter. Então se você não quer que algo dure por muito tempo, não faça na quarta, porque na quarta é o dia onde isso acontece. Aí vamos voltar ao exemplo do namoro. Você está lá namorando, mas para você é só um namorico. Isso não vai dar em nada, é uma questão de tempo, é uma aventurazinha, uma curtição temporária. Então a última coisa que você vai fazer amanhã, nem de brincadeira, é firmar algo mais sério dessa relação. É só um namorico, porque se amanhã na brincadeira você soltar, não, um dia a gente vai casar, pronto, você vai casar, era só um namorico, não era a pessoa da sua vida e você vai ter que aturar essa pessoa por muito tempo. Entendeu o contexto? Um outro exemplo, você tem uma decisão, você tem uma decisão, você precisa tomar uma atitude, e essa decisão, essa tua atitude, ela é completamente negativa, ela vai impactar negativamente para alguém, para você, para o teu contexto de vida. Sabe o que vai acontecer? Isso vira uma assombração para você por muito tempo. Então cuidado com o que você vai fazer a semana toda. E aqui eu estou falando de absolutamente tudo. Desde pensamentos, não é semana para ter pensamento ruim. Não é, porque esse pensamento ruim vai te corroer por anos, por muito tempo. Então essa é aquela semana onde você tem que praticar mantra todo dia. Você tem que fazer o exercício da gratidão por tudo da vida todo dia. Você tem que praticar pranayama, respiração todo dia, para que você tenha um ato positivo e desse ato positivo você tenha uma energia positiva com você por muito tempo. Então, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você fala, cuidado com as suas atitudes, qualquer atitude que você tomar, é uma atitude que vai durar por muito tempo. Então, eu estou falando isso antes de começar aqui o astral da semana, que a gente faz todo o programa, para avisar que essa energia vem desde ontem. Então, se ontem você já teve aí uma atitude conturbada, repensa a atitude conturbada, porque o dia-chave de fato é amanhã, porque a gente tem as 3 fases de qualquer coisa na astrologia, tá? A gente tem os dias que antecedem a exatidão, a gente tem o dia exato da energia e a gente tem os dias posteriores que ainda vivem um pouco dessa energia, tá? Então, eu quis abrir o astral da semana falando disso, que vai durar de segunda, ontem, até sexta-feira. Até sexta-feira. Então, cuidado com as suas atitudes, com a sua atitude aí nesse dia a dia, principalmente com o dia de amanhã. Principalmente com o dia de amanhã. Então, o dia de amanhã é um dia para já acordar dando bom dia para o dia, dando bom dia para todo mundo. E se você tiver uma grande ideia, coloque essa grande ideia em prática amanhã de um jeito ou de outro, qualquer, nem que seja marcar uma reunião para começar o negócio, nem que seja abrir uma rede social, nem que seja fazer o registro de uma marca, qualquer coisa que você fizer amanhã é algo que vai durar por muito tempo, tá? E aí, por que é uma semana tranquila? Porque ela começa aí falando já da semana. Vou falar um pouquinho de ontem, eu sei que é um dia que já passou, mas a gente teve um dia de ontem com lua nova em Gêmeos, a mesma lua nova do dia de hoje, tá? Então, assim, são dias bons ontem e hoje ainda, para você colocar coisas no papel, fazer lista mesmo, organizar a sua vida,
fazer uma lista de prioridades. Eu não falei que quarta-feira é um dia-chave? Se você conseguir fazer hoje ainda uma lista de prioridades, e a partir dessa lista de prioridade amanhã você ter uma atitude positiva em direção daquilo que você quer, daquilo que você sonha, você está no caminho para ter longevidade dessa tua ideia, tá? Então é muito bom para isso. Ontem e hoje também são dias bons para fazer negociação. Então se você tem alguma coisa travada, chama para negociar. É um dia muito positivo para você negociar e é uma semana boa para compras também. Lembra que Mercúrio estava retrógrado? E aí eu falei, olha, nada de compras. Celular então, nem pensar comprar, equipamentos de tecnologia, nem pensar comprar, se você vinha adiando isso. Ontem e hoje está muito favorável para isso, tá? Você está um pouco mais curioso, você também tem, um em Gêmeos, né? Você está também propenso a uma certa dispersão, então a sua mente pode dar uma distraída, você pode dar uma vagadinha aqui, outra ali, você pode querer começar hoje, você pode ter querido, eu queria começar tanta coisa hoje que eu não sei nem por onde começar. Então é mais ou menos essa energia que está no ar para o dia de hoje ou de ontem, e essa lua nova está indo embora. E aí, nesse momento que ela está indo embora, também ela está abrindo um caminhozinho aí, que é assim, tem alguma novidade aí que pode aparecer na tua vida de burocracia, documento travado, ação na justiça travada, questões de travamento mesmo, de qualquer coisa ligada à burocracia, que você vinha enrolando, que você vinha atrapalhando, que você vinha ali procrastinando mesmo, literalmente, né? Pode surgir, tá? Pode surgir aí de hoje para amanhã pode estar, alguma coisa que você estava esperando liberar, pode vir essa liberaçãozinha aí. Na quarta, o que é importante da quarta, eu já falei, mas de qualquer forma, a Lua muda de fase, e é por isso, inclusive, que a gente tem essa marcação. A Lua sai, deixa de estar nova, entra na Lua crescente para as mulheres e até para os homens. Caso você queira que o cabelo cresça, já começa uma marcação boa de corte de cabelo para cabelo crescer, tá? Não é piadinha não, funciona e funciona mesmo, tá? Então a Lua, ela está crescente e entra no signo de Câncer. E aí quando a Lua chega em Câncer, lembra que eu falei das casas? Gente, o dono da casa de Câncer é a Lua. Então a Lua está entrando em casa. Então assim, ela fica muito confortável, tá? E naturalmente a gente sente dentro da gente um certo conforto também, tá? Então é um dia que a gente tem um focozinho natural na família, no nosso núcleo, em quem está muito pertinho da gente, em quem a gente ama muito e considera como família, tá? Então assim, se você está namorando, é um dia que te dá vontade até de pedir para casar ou para firmar namoro, mas lembra que eu falei, amanhã é um dia que, se você firmar esse compromisso, ele vai durar muito tempo, mas é um dia que te dá essa vontade. Naturalmente, é um dia que você vai estar com vontade de ficar em casa muito forte, mas obviamente, se você bate o ponto, se você tem um compromisso de trabalho, você vai honrar o teu compromisso. Mas é aquele dia que você vai passar o dia inteiro com vontade, ai meu Deus, o dia não acaba, eu estou doido para ir para casa, quero ir para casa. Hoje eu estou com vontade de estar em casa. É literalmente isso, tá? Então assim, é uma marcação que vem também, já que a gente está falando de casa, né? Travas associadas a imóveis. Sabe aquela proposta de aluguel que você mandou? Pode ser que a pessoa aceite amanhã. Ou então aquela proposta de compra da tua casa que você mandou e até agora não veio a resposta. Amanhã pode ser que venha a resposta, ou que venha, o cartório está lá enrolando para fazer o registro, pode ser que amanhã o cartório ligue, entre em contato, está tudo certo, vem para assinar. Então, amanhã é um dia que tem disso acontecer. Você está tentando um financiamento imobiliário, tudo ligado à casa, tá? Fica mais facilitado amanhã e quinta-feira por conta dessa lua em Câncer.
que quinta, dia 26, a Lua continua em Câncer, e quinta nada mais é do que um espelho da quarta, tá? Eu não tenho nem muito o que falar da quinta, porque ela é um espelhamento, é uma energia que dura esses 2 dias, essa vontade de ficar em casa. Ou, você não pode ficar em casa? Faz uma comidinha de noite, leva para o trabalho aquela comidinha caseira, que vai te dar um acalento, vai te dar um conforto, tá? Então, de novo, qualquer assunto ligado a imóvel é um bom dia, é um dia que você pode ter uma boa surpresa, o financiamento que estava travado foi aprovado, foi liberado, essa coisa toda que eu falei, da quarta segue na quinta. São dias espelhinho um do outro, literalmente, tá? Aí a gente chega na sexta, e a sexta é bem legal, tá? Não é porque é o dia da minha festa, não. Mas eu vou falar uma coisa aqui que juro para vocês, eu nem podia imaginar que fosse assim. Eu não vi por esse prisma. Na sexta-feira, a Lua está crescente e está em Leão, gente. Quando a Lua crescente está em Leão, é dia de festa. Parece até piada o que eu estou falando, porque só a título de curiosidade, tá? Quando a rádio falou da festa, a única coisa que eu me preocupava é que eu queria que a festa ou fosse numa lua crescente ou numa lua cheia. E a princípio, no primeiro momento, seria a festa no dia 1º de abril, uma quarta-feira, um dia inclusive atípico. Mas eu falei, não, o primeiro dia de lua cheia, está saindo da crescente para a lua cheia, é o dia perfeito. Só que aí, por conta da estruturação da rádio, da inauguração do dia da nova programação, dia 1º de abril, quarta-feira que vem, não pode ser nesse dia, tem que ser outro dia, então vamos trazer para quarta antes, então seria amanhã. Não, quarta não, vamos fazer sexta, happy hour. Ótimo, lua crescente, era a única coisa que eu tinha na cabeça, que a lua estava crescendo. Quando eu peguei o mapa para mexer na programação, que me dei conta que a lua estava em Leão, eu falei, eu não podia ter feito uma escolha melhor, porque lua crescente em Leão é um dia festivo, é um dia alegre, é um dia para brilhar, de verdade. Não é meu brilho não, é o seu brilho, é um dia para você brilhar, porque essa lua crescente em Leão fala disso. Então é um dia para você se arrumar, para você sair com os amigos, para você festejar, para você ir dançar, para você ir curtir. O que você gosta de fazer? Você gosta de cinema? Vai no cinema, mas se arruma para ir no cinema, sabe? Eu quero sair para jantar com a família. Vai arrumadinho, vai bonitinho, curte o teu dia. É um dia de festa, tá? É um dia onde você está em destaque, é um dia onde você comemora as suas conquistas, é um dia festivo por isso. Você vai comemorar a grande semana que você teve, por menor que tenha sido a sua vitória ao longo da semana, sai para comemorar, porque é um dia perfeito para isso, é um dia para fazer e acontecer. E aí, por coincidência, gente, juro, por uma grande coincidência, eu acabei escolhendo, a gente acabou aqui em conjunto escolhendo o dia da festa, um dia mais que perfeito. Então, se você puder ir à minha festa, venha para você brilhar, porque a festa não é para mim, é para comemorar essa nossa vitória, esse nosso programa. Cada semana que passa faz mais sucesso, e eu às vezes me foge até a palavra, que gratidão é muito pouco mesmo do que eu queria falar disso tudo para vocês. E aí o mais interessante, não é só na sexta não, tá? Porque no sábado a lua continua crescente, continua em Leão. E aí é um sábado muito festivo também, tá? Só que no sábado, aí vem junto potencial criativo. Então, para você que lida com arte, ou que gosta de fazer arte, ou que trabalha com arte, ou que trabalha com alguma coisa ligada à arte, é um dia maravilhoso para você lidar com esse tipo de coisa. Se você for artista, então, se você fosse apresentar no sábado, eu te garanto, vai ser uma apresentação grandiosa daquelas. Você nunca viu o teatro tão cheio, você nunca viu a casa de show tão cheia, você nunca viu um público tão empolgado, porque é
é um dia para isso. Um único cuidado, e aí vale tanto para sexta quanto para sábado. É só para você entender o seguinte: é um dia que você já nasce dizendo assim: hoje eu vou brilhar, hoje é meu dia, hoje eu vou brilhar, hoje eu vou aparecer, hoje eu vou me mostrar, hoje eu vou comemorar. Isso é maravilhoso, é muito justo. Mas cuidado, porque não é só você que brilha, não. Você não é a única estrela desse céu, não. Tá? Nesses dias, todo mundo nasceu para brilhar. Então, mesmo que você esteja fazendo uma festa sua, de aniversário, de comemoração, um churrasco, um batismo, qualquer coisa que você esteja fazendo aí na sua casa, que seja uma festa que já está marcada há muito tempo, te garanto, a festa vai ser um sucesso. 2, cuidado, não é só você que vem para brilhar, está todo mundo para brilhar ali. Então, aproveite esse momento para brilhar junto, que isso é que é legal. É curtir junto a energia desse momento em conjunto. Por isso que eu digo, a festa do Cosmo Alma não é para mim, é para vocês. A festa é para vocês, são vocês que vão curtir. Eu vou estar lá, vou curtir também, vou brilhar também, mas é para vocês brilharem, tá? Essa é a ideia. A única questão é que a nível de mundo aí no sábado, tá? No sábado. Um pouquinho na sexta, mas no sábado também. A gente pode ver aqueles que têm poder e liderança no mundo, querendo aparecer um pouco mais do que o normal. Então não se assuste se no sábado a gente tiver aí declarações verborrágicas de que eu sou maior, do que eu sou melhor, do que eu sou mais bonito, do que eu sou mais forte, do que eu sou mais poderoso. Isso também pode acontecer, e aí é chato porque vai acontecer às vésperas de um momento de abril e começa um pouco quente, não seria legal, mas infelizmente, a gente tem poderosos que às vezes fazem isso muito mais para chamar a atenção, ou falei mal, mas falem de mim, o que é péssimo, o que é terrível, e aí a gente está num momento de conflito e esse conflito só aumenta e não vai a lugar nenhum, tá? Domingo, a lua continua crescente, é uma semana de lua crescente, é uma semana boa para fazer crescer negócio, coisas, ideias, tá? A lua continua crescente, só que aí ela muda de casinha, ela sai da casa dela e entra em Virgem, tá? Entra em Virgem, e aí o domingo começa a ser um domingo mais organizado, tá? Não é mais um domingo tão festivo assim. Virgem, responsabilidade, ordem, tudo direitinho. Então assim, domingo é bom para fazer tarefa que você vinha adiando. Sabe aquelas bobagens em casa que você fica protelando para fazer? Domingo é bom dia para fazer isso. Você vai fazer rápido, você vai fazer bem, você vai fazer direitinho. É um dia que chama para isso. Tá? Eu tenho que consertar alguma coisa em casa, tenho que pintar uma parede. Caramba, eu precisava até faxinar a minha casa. Então, parece que domingo é um ótimo dia para isso. Você vai estar bem para isso, a tua energia vai estar boa para isso. Então, se você tiver que fazer um faxinão domingo em casa, de repente reúne a família, você já vem de 2 dias festivos, vamos lá, vamos arrumar a casa, vamos lavar, vamos limpar, tá? É um dia difícil de não fazer nada, mas que seja produtivo e ordenado. Não é sair correndo, não é ir para um parque, não. Algo que você precisa ordenar. É dia bom até para você ordenar a ideia, ou já que é um domingo, e você já vai começar a semana com essa mesma lua, talvez seja um dia ótimo para você organizar a sua próxima semana. Se amanhã você já fez nascer alguma coisa na sua vida, você já pode pegar o domingo, terminou lá o que você tinha que fazer em casa, fez lá o faxinão, pega o seu caderninho, não quer saber, vou me organizar. Quarta-feira o Alexandre falou que eu tinha que fazer tal coisa, eu fiz, e aí eu vou pegar meu caderno, já vou botar aqui na pauta dos próximos passos, porque afinal de contas eu não fiz só para fazer não. Ele disse que vai durar muito, vamos tocar o barco. E aí no domingo você faz uma lista de prioridades, já começa segunda-feira com essa mesma lua, tá? E aí você começa a semana todo organizado, que na segunda-feira é dia de organização aí
no cotidiano, no teu trabalho, no teu dia a dia, tá? E aí você já começa a semana preparadinho, tá bom? Vamos lá. Não, voltando à Virgem aqui, tá? Isso é interessante, até anotei aqui para não esquecer, mas gente, não esquenta não, é o seguinte, tem uma explicação. Nesse ano, o meu signo ascendente é Gêmeos, então a cabeça, ela está a 1 milhão por hora, tá? E aí eu estou muito disperso, estou muito esquecido, eu ando muito distraído, é porque essa marca virginiana, ela vem forte nesse domingo e abre a semana com muita força, tá? Vamos lá. Se você conhece alguém de Virgem, que tenha Marte em Virgem, você vai ver. Não, anotação errada, esquece isso, tá? Era só a segunda-feira de utilidade mesmo. Tá? É isso. É só isso, não era uma outra anotação que estava aqui, me confundiu, tá vendo? Ascendente em Gêmeos, hein? Ascendente em Gêmeos. Ai, meu Deus. Vamos concluir a semana. É uma semana leve. Você vai sentir que é uma semana mais leve. Provavelmente já vem sentindo ela leve. Ela começou lua nova em Gêmeos, mais disperso, mais tranquilo, tá? É uma semana de peso. Ela vem com força. Ela tem esse Sol Saturno de amanhã, importante. Palavra dada é palavra empenhada. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pensa amanhã, tá? É o primeiro passo para algo positivo e grandioso. Não queime esse cartucho, não queime esse primeiro passo para algo pequenininho, negativo, que não vai te levar a nada, porque isso tende a se arrastar com você por muito tempo, tá? Então essas foram as previsões da semana. Desculpe aí a falha do final, porque na minha anotação aqui eu mesmo fiz uma confusão, esqueci até o nome lá da constelação familiar, uma vergonha. E aí então vou aproveitar então para chamar a segunda música, para não passar mais tanta vergonha assim. A gente já está muito pertinho do final do programa. Eu queria chamar a segunda música, é uma música de uma cantora nova, muito jovem. Eu descobri essa música muito por acaso, mas eu adorei a letra, eu quero tocar para vocês. Então, Dani, toca pra gente. O nome dela é Júlia B. O nome da música é Planeta Marte, foi lançado em 2022. Então vamos curtir Júlia B. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação. Alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis.
Aqui na Rádio Tropical Web Brasil, eu sou Alexandre P. e você está no Cosmo Alma, que no dia de hoje chega ao seu fim. Mais uma vez, gratidão pela sua audiência. Lembrando, semana que vem, quarta-feira, às 18h30. Vou repetir, semana que vem, quarta-feira, dia 1º de abril, quarta-feira, às 18h30, eu conto com a sua presença. Na verdade, eu espero te ver sexta-feira, na festa do Cosmo Alma, lá em Botafogo, no Dona Gastrobar, dia 27 de março. Sexta-feira agora, eu espero te ver lá. Se você não puder ir, não tem problema, a gente se vê dia 1º de abril aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Que vocês tenham uma semana grandiosa, façam boas escolhas no dia de amanhã, pense positivo, siga adiante, que a sua semana seja fantástica. Te vejo semana que vem. Beijo na alma.